Olá, colegas, tudo bem? Eu sou o Ricardo e hoje a gente vai falar sobre a recepção do paciente na residência. Tá? Eu acho que isso é importante para todos os profissionais de saúde que vão receber o paciente em casa. Alguns profissionais de saúde me questionam, às vezes falam o seguinte: Ricardo, tem alguns convênios, empresas que falam, olha, você tem que estar lá no dia, antes do paciente chegar, você tem que estar lá já para preparar o ambiente para ele chegar. Tem alguns pacientes que sim, outros que não. A gente tem que classificar em duas situações. O paciente que eu vou esperar normalmente, aquele paciente que eu vou ter que chegar antes, que eu vou ter que esperar ele chegar, são aqueles pacientes mais instáveis, pacientes que são dependentes de respirador mecânico, pacientes que precisam ser monitorados de forma contínua e que têm a tendência de apresentar alguma intercorrência clínica a qualquer momento. Esse eu vou ter que chegar antecipadamente, preparar o ambiente, ver se tem o material adequado, se os aparelhos que o paciente precisa estão na residência, estão instalados, estão prontos para ser usados. Pô, Ricardo, mas isso é óbvio. Não, não é. Eu vou te ser muito franco. A gente já aconteceu de várias vezes você chegar na casa de um paciente e o aparelho está faltando uma peça, um conector, às vezes um circuito, e você não consegue receber o paciente naquele momento. Então, isso é importante. Por outro lado, aqueles pacientes mais estáveis, a gente não tem a necessidade da gente estar indo antes ou estar indo na hora que ele chega. Mas tem um detalhezinho que eu acho importante a gente conversar. Eu acho que esse tipo de paciente, todo tipo de paciente, seja ele estável ou não, máximo de 24 horas para fazer a primeira visita. Por que eu digo isso? Porque a maioria dos pacientes, tanto os pacientes como os cuidadores familiares, no momento da alta, eles às vezes não são orientados, ou eles são orientados, mas sabe quando você está nervoso, aquele momento da alta, existe ansiedade com a insegurança, acaba entendendo metade e esquecendo da outra metade. Em relação a quê? Em relação à prescrição médica, a procedimentos adequados que tem que ser feito em casa. Que tipo de procedimento? Uma inalação de horário, a dosagem da medicação, um curativo, como é que eu vou fazer para transferir esse paciente, fazer aquela transferência postural. Quer dizer, essas coisas às vezes a família não sabe, esquece, não lembra, e é interessante que a gente faça esse acompanhamento. Por quê? Porque nessas primeiras 24 horas que o paciente pode correr o risco de voltar para o hospital. E voltar para o hospital em relação a quê? A uma medicação dada de forma errada ou não administrada, há um procedimento que não foi feito, há uma má conduta na casa em relação à transferência, à postura do paciente, ao estímulo que tem que ser dado. Então, tudo isso é importante a gente poder avaliar. Então, o que a gente tem que deixar claro? Primeira visita ao paciente estável, paciente que não apresenta nenhuma intercorrência clínica, 24 horas para a primeira visita, exatamente para a gente monitorar e para poder ver se está tudo certo. Pacientes instáveis, dependentes de respirador, pacientes que têm história de intercorrência clínica, tem que receber o paciente, tem que estar lá no primeiro dia, quando ele chega, para garantir que ele vai ficar em casa. Tudo certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Eu sou o Ricardo Nani do ISAP Saúde. Tchau, tchau.